Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. (9 de novembro), festa da dedicação da Basílica de Latrão, Catedral de Roma. A Basílica Lateranense, Catedral da Igreja de Roma, construída por Constantino no tempo do Papa Silvestre I, 314 a 335, é considerada a mãe de todas as igrejas. O aniversário de sua dedicação, celebrado originariamente só em Roma, comemora-se em todas as comunidades de rito romano. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da profecia de Ezequiel, capítulo 47, dos versículos 1 ao 2 e depois dos versículos 8 ao 9 e depois versículo 12. Naqueles dias o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu via a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versículos 9c ao 11 e depois dos versículos 16 ao 17. Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado: Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 45.
Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim, não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 2, dos versículos 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando no templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Reflexão. Celebrar a dedicação de um templo é renovar em nós a consciência de que somos templos vivos de Deus. O belíssimo texto do profeta Ezequiel, na primeira leitura, recorda-nos essa maravilha e nos convida a meditar naquilo que Deus pede de nós. A água viva que vem de Deus, jorrando pelo coração de seu Filho, nos conduz para a vida eterna. É por isso que no Evangelho de São João, Jesus demonstra, de modo muito zeloso, que o templo não pode se tornar um lugar de comércio. Ali o evangelista nos ensina que ele fala também do templo de seu próprio corpo. É uma lição de grande importância, a fim de que nos comportemos como templos dignos de Deus. Como bem disse São Cesário de Arles, bispo: Queres ver bem limpa a basílica? Não manches tua alma com as nódoas do pecado. Se deseja que a basílica seja luminosa, também Deus quer que tua alma não esteja em trevas, mas que em nós brilhe a luz das boas obras, como disse o Senhor, e seja glorificado aquele que está nos céus. Mas e quanto a nós? Será que já percebemos que o nosso corpo é templo e morada do nosso Deus? Mas como será que temos usado esse nosso corpo? O usamos para louvar, bendizer e transmitir o Evangelho de Jesus Cristo? Ou será que de vez em quando utilizamos o nosso corpo sem responsabilidade, apenas para buscar prazer carnal? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus
te abençoe.